Cientistas à procura de alienígenas investigam feixe de rádio de uma estrela próxima. Esse é um assunto bem legal que eu queria discutir com vocês e quero colocar algumas coisas que eu sei sobre esse assunto. Muitos cientistas eles estão pesquisando, né, mensagens, ou por exemplo, que poderiam ter sido enviadas ao espaço. Então isso é possível que toda nação alienígena ela vai enviar mensagens. É como se fosse um tipo de reação humanoide, ou mesmo até de outra raça, de conhecer outras civilizações no universo. Então eles esperam que algumas dessas raças tenham ou mantenham um contato com outras raças em outras galáxias ou outros planetas, principalmente aqueles planetas que estão próximos de nós. Então, por que eu acho isso daí, na verdade, é uma intenção de alguns astrônomos de tentar provar a existência de outras raças alienígenas ou mesmo civilizações alienígenas. Mas a dificuldade disso é que no universo qualquer tipo de rádio ou mesmo por sinais de luz ou mesmo qualquer tipo de sinal, som ou qualquer tipo, ele tem uma certa velocidade, ele é limitado à velocidade da luz. Então, por exemplo, se uma civilização ela está a 30 anos-luz da gente, ela vai poder enviar uma mensagem, um sinal, daqui nós só vamos receber esse sinal daqui 30 anos no futuro, entendeu? Então, quanto mais longe, mais tempo a gente vai ter para receber esse sinal. Então, qualquer sinal que a gente receba vindo do espaço, ele pode estar sendo enviado, por exemplo, 30 anos atrás, 60 anos atrás, ou até milhões de anos atrás. Então, o que esses cientistas estão fazendo? Eles estão buscando informações, por exemplo, sinais de rádio, né, que outras civilizações possam estar enviando, ou mesmo nem necessariamente não precisam estar enviando. Eles podem criar alguma, por exemplo, como o planeta Terra. O planeta Terra ele produz rádio também, ele produz sinais de rádio que qualquer outra civilização com uma capacidade de reconhecer sinais vindos do espaço, eles vão reconhecer a gente como seres humanos, entendeu? Então é muito fácil para outros alienígenas reconhecer esses sinais. A mesma coisa para nós também. Só que para você receber esse sinal, ele tem que ser um sinal artificial. A maior parte dos sinais que a gente recebe não são artificiais, eles são praticamente seriam naturais, sinais naturais, por exemplo, buraco negro e assim por diante. Por exemplo, sinais de quasars e outros tipos de objetos cósmicos, né? Então eles precisam ser muito grandes para poder estar enviando essas mensagens. Então, esses sinais. Então, quando a gente recebe esse sinal, a gente acredita, os astrônomos conseguem fazer um cálculo e descobrir de onde que ele vem, a origem e mais ou menos o que esse sinal de rádio pode estar dizendo, ou pode estar sinalizando. Não que sejam mensagens enviadas por alienígenas, não é isso. São, por exemplo, sinais artificiais. Por exemplo, nesse caso, esse sinal chamado BLC1, ele tem 980 MHz, que quer dizer que esse sinal ele é puramente artificial. Nenhum objeto pode estar enviando
nenhum objeto natural pode estar enviando esse tipo de sinal. Então ele é um sinal praticamente artificial. Por isso os astrônomos estão confiantes de que seja um sinal artificial. Não que seja uma mensagem, mas um sinal artificial. O que eu quero deixar bem claro é que o sinal anterior, que a gente conhecia como o sinal UAU sinal, ele conhecido como UOL sinal, esse sinal ele foi descoberto que ele tinha origem da Terra, da própria Terra. Então eu tenho até um vídeo falando especificamente sobre o UOL sinal, o sinal UOL, né? UAU, né? Que eles são, o sinal UAU. Esse sinal UAU, ele na verdade ele foi um rádio, veio de um rádio de um policial, veio de alguma rádio que era da polícia. E a gente pode até perceber que as palavras em inglês, eu mostrei isso, que era só, por exemplo, eles pegaram esse som UAU, né? E só você mudar a velocidade do som, você vai conseguir ouvir detalhadamente o som do que seria o rádio da polícia, né? Provavelmente era a polícia, aquelas que trabalham nas estradas. E então quer dizer que não foi um sinal, né, artificial vindo do espaço de outras civilizações. Na verdade foi um sinal vindo da própria Terra. O primeiro sinal que aconteceu também, eles conseguiram, era do próprio micro-ondas que tinha dentro do local onde eles estavam buscando esse sinal. Então quer dizer que muitos sinais vindo podem ser artificiais, ou mesmo esses artificiais, mas que são do próprio planeta Terra. Então, por exemplo, esse sinal que nós recebemos agora, que é o BLC1, ele pode também ser de uma banda de algum tipo de satélite, por exemplo. Algum satélite deve ter enviado essa. Eles não estão, por exemplo, colocando o som para as pessoas ouvirem, por causa daquele problema que eu falei do sinal UAU. O sinal UAU, se você fazer diminuir a velocidade, você vai descobrir que é falso, que é um sinal vindo da Terra mesmo. Eu vou até deixar para você esse link do vídeo que eu fiz especificamente sobre o UOL sinal. Então é interessante você ver que esse sinal, ele é da Terra mesmo, entendeu? Então não tem como você... Eu também acho muito errado esse tipo de procura por raças, por sinais alienígenas no espaço. Para mim, eu não considero isso uma pesquisa de alienígenas. Eu acho que existem alienígenas no planeta Terra e as pessoas, os cientistas, estão querendo focar as pessoas a buscar esse tipo de informação. Por que eles estão fazendo isso? Para esconder de vez que a NASA ou mesmo os militares americanos possuem discos voadores. Então, na verdade, isso os astrônomos, eles usam isso para tirar essa ideia de que os sinais de que existem alienígenas, entendeu? Então eles não querem provar para você que existe alienígena na Terra. Eles não querem mostrar, por exemplo, que a NASA tenha discos voadores, por exemplo, de Roswell ou mesmo de qualquer outro lugar. Eles não querem mostrar para você. Então por isso que eles fazem esse tipo de informação. Então eles jogam esse tipo de informação não porque eles querem que você acredite, ou eles querem que você desacredite. Na verdade, eles querem encobrir a situação que já existe, que existem alienígenas no mundo, no nosso planeta Terra. Eles vivem aqui com a gente, eles ficam passeando pela Terra
E isso já foi provado, tem muita evidência. Só que os cientistas astrônomos, eles não querem aceitar que existam alienígenas na Terra. Então eles criam esse tipo de falácia, para mostrar para as pessoas que os alienígenas, na verdade, os astrônomos não sabem que existe alienígena na Terra, entendeu? É como se eles quisessem, eles ajudam a NASA, os militares do Pentágono a encobrir o que seria alienígenas, entendeu? Então esse é um tipo de uma manobra que eles fazem. Pode ser tanto por ignorância do cientista, como pode ser proposital. E agora eu vou dizer para você por que eu considero esse tipo de manipulação feito pelos astrônomos. Eu vou te explicar por quê. Você fez-se do seguinte modo: se você vai mandar um sinal, por exemplo, de uma galáxia diferente da Terra, por exemplo, uma outra galáxia, queira enviar um sinal para nós, seres humanos, eles sabem que qualquer velocidade da luz é limitada. Por exemplo, se essa civilização está a 30 mil anos-luz de nós, então eles vão levar 30 mil anos para chegar esse sinal aqui na Terra. Então, nenhuma raça alienígena inteligente vai produzir um sinal para enviar para a gente, para dizer assim, oi. Eles não vão mandar, porque eles sabem que a velocidade da luz é limitada. Então eles não têm interesse nenhum de mandar para nós nenhum tipo de mensagem, porque eles sabem que a velocidade da luz é limitada. Então, por exemplo, imagine que você vê como nossos cientistas astrônomos são um pouco assim, como é que fala, eles não estão entendendo a lógica. Imagine a situação, se o Einstein criou uma teoria que disse que a velocidade é limitada, ela não pode ser enviada no espaço, qualquer tipo de velocidade de luz, ou mesmo de som, de sinal, rádio, qualquer civilização alienígena nunca enviaria um sinal sabendo que a velocidade da luz é limitada. Então, como eles mandariam uma mensagem? Eles criariam um outro tipo de processo para poder enviar essa mensagem, esse sinal, ou mesmo, vamos dizer que nós produzimos sinais no planeta Terra, tá? Vamos dizer que nós estamos produzindo sinais no planeta Terra, sinais de televisão, sinais de rádio. Então faz de conta que uma outra civilização ela esteja em uma distância de 30 mil anos-luz de nós. Sabe quando que eles vão receber essas imagens que nós temos essa nossa tecnologia faz 100 anos, um pouco menos de 100 anos. Então eles levariam praticamente 30 mil anos daqui no futuro, 30 mil anos no futuro, para saber que nós aqui na Terra temos rádio, nós temos televisão. Então eles vão saber isso daqui 30 mil anos. Só uma civilização próxima de nós, por exemplo, a 4 anos-luz de luz, poderia estar vendo ou ouvindo a gente, a nossa televisão, o nosso rádio, porque eles estão muito mais próximos de nós. Então, por exemplo, a partir de 100 anos atrás, 50 anos, vamos considerar 50 anos, ou mesmo 100 anos que nós começamos a produzir rádio e assim por diante. Esses 100 anos que nós produzimos rádio, ele só vai ser visualizado por uma raça alienígena se ele tiver 30 mil anos de luz, 30 mil anos-luz de diferença de nós, daqui no futuro, 30 mil anos-luz. Então, eu não entendo por que um astrônomo fala uma besteira dessa. Então, é a mesma coisa que você está produzindo, por exemplo, a mesma coisa que você está enviando mensagem de fumaça, por exemplo. É a mesma coisa que você enviar mensagem de fumaça para outros
uma pessoa que esteja, por exemplo, no Japão. Como é que ela vai ver essa fumaça? Nunca que ela vai ver, porque está me enviando uma mensagem de fumaça. Então quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que os cientistas estão praticamente enganando as pessoas para tentar mostrar que não existe alienígena, entendeu? Então é tão patético isso que como eles enganam as pessoas, eles manipulam a informação de um jeito para que as pessoas acreditem que não existe alienígenas. Eles simplesmente fazem esse tipo de pesquisa. Uma pesquisa, por exemplo, pensa na seguinte ideia: nenhuma civilização vai produzir rádio sabendo, ou enviar um sinal de rádio, ou mesmo ter rádio a 4 anos-luz, mesmo que seja 4 anos-luz, 10 anos-luz. Faz conta que não tenha nenhuma civilização daqui 10 anos-luz, por exemplo, não existe nenhuma. Pode ter existindo há 20 anos-luz, 30 anos-luz, entendeu? Então nós nunca receberemos nenhuma mensagem ou nenhum sinal dessa civilização. Faz em conta também que as civilizações mais evoluídas, elas não estão a 10 anos-luz de nós. Nós nunca vamos receber sinais, porque vai demorar muito tempo para a gente receber. Outro problema também se existir alguma... Faz de conta que alguma civilização ela começou a enviar sinais, faz de conta, há 40 mil anos-luz atrás, entendeu? A gente poderia estar recebendo agora, né? Entendeu? Se ela estivesse a 40 mil anos-luz, nós estaríamos recebendo essas mensagens, esses sinais agora. E elas já podem até ter sido destruídas. Por exemplo, o Sol pode ter... o Sol, a estrela que eles viviam, pode ter se tornado uma supernova, pode ter acontecido algum problema muito grave. Então, a gente não pode levar a sério esse tipo de informação que esses astrônomos estão tentando mostrar pra gente, né? Porque se uma civilização, por exemplo, no caso desse sinal, ele veio do que seria, eles consideram o sinal vindo de um planeta chamado Próxima Centauri B. Esse planeta, ele é mais ou menos parecido com a Terra. Ele está localizado exatamente uma zona habitável da sua estrela. Então, por exemplo, ele está praticamente igual, na mesma posição que a Terra está em relação ao Sol. Então, esse planeta estaria numa posição muito boa. E fora que esse planeta, de acordo com as pesquisas dos cientistas, isso, se eles não estiverem errados, a temperatura do Sol é muito baixa em relação ao planeta Terra. A temperatura dessa estrela próxima a Centauri, ela é mais baixa que a do Sol. Então, por exemplo, o planeta é um pouco mais frio que o nosso planeta Terra. Então, por exemplo, e também tem um outro problema, que o planeta ele fica numa posição próxima do Sol, que cria um tipo de travamento por maré, que é conhecido igual o que acontece com a Lua. A Lua fica sempre com uma parte virada para a Terra. No caso desse planeta, acontece a mesma coisa. Uma parte desse planeta fica sempre voltada para o Sol, e outra parte fica voltada para o lado escuro. Então, por exemplo, não tem Sol. Então, essa parte é muito mais fria do que a parte da frente, entendeu? Então, tem algumas impossibilidades de vida, sendo que o planeta ele tem uma média de temperatura de menos 32 graus centígrados, que é mais ou menos equivalente à nossa temperatura aqui na Terra, mais ou menos na Europa, por exemplo, na Sibéria e assim por diante. São locais que têm uma temperatura muito baixa e, por exemplo, pode ser não é impossível de haver vida
nesse local. Não é impossível. O único problema que causa essa impossibilidade de vida no planeta da Próxima Centauri B é que o Sol ele envia muita raios ultravioleta em direção ao planeta. Isso faz com que a vida seja um pouco mais difícil. De acordo com os cientistas, eles acreditam que esse planeta, Próxima Centauri B, ele tenha vida. Por que ele tenha vida? Eu quero dizer, por exemplo, se vamos pensar na possibilidade, os cientistas descobriram, através de cálculos, que esse planeta tem uma temperatura mais ou menos de menos 32 graus centígrados. Isso porque a estrela próxima, Centauri, ela é uma anã vermelha pequena e ela produz pelo menos metade do que o nosso Sol produz de luz. Então quer dizer que um planeta na mesma posição que estaria em relação ao Sol, que estaria nessa zona habitável, ele teria esse tipo de iluminação solar e que daria mais ou menos, que poderia ter uma temperatura de menos 32 graus centígrados. Isso quer dizer uma coisa muito importante que você precisa entender. Se ele tem menos 32 graus centígrados, quer dizer que ele tem uma atmosfera. Ele não é um planeta sem atmosfera, entendeu? Então, os próprios cientistas já estão dizendo que esse planeta ele possui atmosfera. Se ele possui atmosfera, mesmo que seja que tenha, por exemplo, uma certa temperatura ideal para a vida, no caso, sei lá, menos que 32 graus centígrados, por exemplo, que seria esse valor de menos 32 graus centígrados seria equivalente à Sibéria. Mas na Sibéria também tem vida, entendeu? Não quer dizer que não exista vida pode ter água também, a possibilidade de água e a possibilidade de ter atmosfera, porque se ele tem menos 32 graus centígrados, quer dizer que essa temperatura média do planeta, então quer dizer que ele tem uma atmosfera. Então se ele tem uma atmosfera, ele pode ter vida igual a nossa. Isso quer dizer também que esse sinal pode estar chegando há muito tempo atrás e a gente só foi conseguir agora receber esse sinal. Mas ainda é tarde para a gente especular isso, porque, como eu já expliquei no começo, alguns tipos de sinais, como o próprio UOL, eles eram falsos, eram sinais que vinham da própria Terra. Eles não são. Então, pode ser que exista algum tipo de erro, né, no sinal, pode ser algum tipo de problema do próprio telescópio, de não ter conseguido limpar ou filtrar alguma coisa que venha do próprio planeta Terra. Bem que também eu acho que para você fazer um tipo de filtragem seria que você teria que fazer um tipo de telescópio muito mais, como é que eu vou falar, sensível, entendeu? Então acho que o ser humano precisa construir um telescópio um pouco mais sensível do que esse daí, porque ele vai conseguir, não se sabe se é um sinal verdadeiro, se é um sinal artificial vindo de outro planeta. Ele vem da mesma direção do que seria o Próxima Centauri B, mas também existem satélites nessa localidade, então pode ser que esse sinal venha exatamente desse local. Então, o que eu quero deixar claro para você, tenta entender uma coisa: se existe vida alienígena, ela já está aqui na Terra, entendeu? O que os cientistas estão querendo fazer é retirar de nós, retirar da mente das pessoas que, por exemplo, que não aconteceu Roswell, que não aconteceu Varginha, que não aconteceu Operação Prato, que não aconteceu nada disso, que tudo isso é falso, entendeu? Que todas essas informações que o Pentágono do vídeo liberou é falso. Então o que eles querem fazer? Eles querem tirar essa ideia da gente, da cabeça de nós, que não existe alienígenas, que os alienígenas não estão aqui, que não existe alienígenas. Na verdade, essa é a ideia principal deles. Mas eu vou te falar para você como isso eu vou provar para você
que os cientistas sabem que é real e eles estão tentando manipular a informação. Por quê? Eu vou falar para você por quê. Porque nenhuma raça vai enviar sinal de rádio para nós. Ninguém trabalha com esse mesmo tipo de tecnologia que nós temos. Nenhum alienígena que seja inteligente, ele vai mandar uma mensagem de rádio através, né, do espaço, sabendo que a velocidade da luz é limitante. Entendeu? É a mesma coisa. Eu, por exemplo, faz conta que eu sei que o cara tem um vizinho. Meu vizinho mora ali do lado, certo? E eu quero falar com ele. Ou eu uso o celular para falar com ele, ou eu grito por cima do muro. Entendeu? Aí ele vai me ouvir. Mesmo assim, ele não vai me ouvir. Ele pode estar lá no banheiro, tomando banho, ele não vai me ouvir. Entendeu? Então, é a mesma coisa que acontece. Então, como é que eu vou poder conversar com aquele cara? Como eu vou conversar? Vou ter que gritar, apertar a campainha, entrar lá na casa dele e assim por diante, entendeu? Chamar a atenção dele. Como é que os alienígenas fazem? Eles vieram para o planeta Terra, eles estão aqui, só que eles não querem se aparecer. Esse que é o problema. Ou será que o ser humano, por exemplo, que os militares estão querendo tirar da nossa mente que eles existem? Eu acredito mais nessa possibilidade, que esses militares americanos, europeus, ou mesmo esse governo oculto, ele quer proibir que nós saibamos que existem raças alienígenas. Não sei o motivo, você entendeu? Eu não posso dizer para você qual seria o motivo, mas eu tenho algumas ideias dos motivos quais seriam. Um dos motivos é que os alienígenas não usam dinheiro. Alienígena não usa dinheiro. Então, por exemplo, vamos dizer que alienígena seja comunista. Imagina se os americanos vão liberar que os alienígenas são comunistas, que as raças mais inteligentes que nós usam o comunismo, por exemplo. Entendeu? Isso vai ser uma coisa proibida. Entendeu? Eles não querem que as pessoas... você vê que os americanos, eles querem passar a ideia de liberdade, mas você vê o que aconteceu lá, invadir o Capitólio. Então isso prova que não existe liberdade, que a liberdade ela não é igual para todo mundo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que os governos em geral, eles não querem que a gente saiba que existe alienígena. Então a gente acaba ficando nesse marasmo, entendeu? A gente vive esse tipo de desinformação. Então, quanto mais o próprio Elizondo disseram assim para eles, alguns americanos dizem para ele que ele está tentando trazer uma informação de que algo que não existe. O que é falso, porque eu vou falar para você, todo mundo sabe que existe alienígena. Todo mundo está revelando informações, todo mundo está vendo o disco voador. O próprio governo brasileiro liberou informações da Operação Prato com discos voadores. Entendeu? O governo brasileiro liberou a informação. Se o governo liberou, é porque existe. Entendeu? Agora, como é que os Estados Unidos estão tentando esconder a realidade? Por que eles estão querendo esconder? Qual é a intenção deles? A intenção deles é essa. Eles não querem que as pessoas saibam que, por exemplo, alienígena seja comunista. Ou não querem que as pessoas saibam que os alienígenas não usam dinheiro para viver na vida deles, entendeu? Porque como é que um alienígena vai ter um banco, por exemplo, lá no planeta dele? Como é que ele vai receber esse dinheiro? Isso é ridículo. Coisa de dinheiro é só no planeta Terra que existe. Só o planeta Terra que tem essa ideia de dinheiro, essas coisas. Isso é coisa de primitivo, de planeta primitivo. Os outros planetas que são muito mais evoluídos, eles já passaram dessa fase. Entendeu? Nós somos ainda primitivos. Entendeu? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de clicar no sininho e se inscrever no meu canal. E deixar seu like no meu vídeo. Isso é importante para mim, para me manter, para o meu vídeo, para as pessoas saberem. E compartilhe esses vídeos. É importante compartilhar para as pessoas saberem
terem essas informações, entendeu? Não é só você tentar, você ter informação para você mesmo, tem que ter informação para as outras pessoas. As outras pessoas precisam saber, as outras precisam comentar também, precisam entender que existe algum tipo de desinformação que o governo quer causar nas pessoas, entendeu? Então existe isso, existe a desinformação, eles querem fazer desinformar as pessoas, eles querem tirar da mente das pessoas que não existe alienígena. Isso é natural. Todo planeta, de repente, pode ter esse tipo de desinformação, mas talvez no nosso é porque ainda nós estamos ainda vivendo esse tipo de pensamento, que nós somos únicos no universo. Isso é falso. Não existe isso. Só na nossa galáxia tem mais de 300 milhões de planetas iguais ao planeta Terra. Entendeu? É impossível. Em 300 milhões de planetas iguais ao nosso planeta, na mesma posição em relação ao Sol, não tenham vida. Entendeu? Só no nosso planeta. É muita burrice, sabe? Entendeu? Espero que você goste do vídeo e volte sempre. Até mais.